Salmos 73, 28. Mas para mim, bom é aproximar-me de Deus, ponho a minha confiança no Senhor Deus para anunciar todas as suas obras. O Salmo 73 é uma crise que vive o salmista quando passa a contemplar, a observar a prosperidade dos ímpios. Ele passa a comparar as duas vidas, a sua própria vida justa com a vida do ímpio injusta. E ele começa a perceber que o ímpio prospera e que tem resultados fáceis, mesmo em suas ações erradas, não lhe vem a consequência imediatamente. E ele então, questionando essa injustiça, ele até fala contra Deus, mas a seguir é desafiado por Deus. E numa reflexão, indo ao templo, ele percebe que quem anda com Deus permanece. Ainda que em dado tempo tudo pareça dar errado, o fim ao sucesso eterno. E ele percebe que, ainda que o ímpio prospere o tempo todo, ainda que tudo lhe dê certo, mais cedo ou mais tarde a justiça vem sobre ele, a consequência vem. Nós vemos essa experiência neste Salmos, mas aparece em outros textos bíblicos. E isto acontece até na atualidade, quando pessoas piedosas, tementes a Deus, de repente começam a observar a sua vida sem sucesso ou até na pobreza e começam a observar que os ímpios prosperam, começam a observar aqueles que são muito ricos, muito desenvolvidos e não têm tempo para Deus e conseguem perceber certa injustiça. Mas quando olhamos para as instruções de Jesus, percebemos que ele já preparava os seus discípulos para tais situações. Ele declara que a nossa vida aqui seria com tribulações, com lutas, com dificuldades. E que nós tínhamos que assumir uma responsabilidade pessoal e olhar para o alto, prosseguindo para o alvo, o prêmio da soberana vocação de Deus, como diz a Bíblia, que está em Cristo. E que não desviássemos os olhos daí, porque caso contrário, cairíamos. Porque, disse ele, o nosso reino não é deste mundo. Estamos de passagem. E estando de passagens, não temos que nos prender às coisas desta terra, porque elas também são passageiras. Elas não permanecem. Assim, fica diante de todos os religiosos, todos os cristãos evangélicos, o desafio. É necessário se tornar discípulo de Jesus, para então entrar na essência do propósito de Deus. Simplesmente ter uma religião, cumprir uma obrigação religiosa, tradicional ou não, cumprir o legalismo proposto pela maioria das religiões, ou ter experiência com o misticismo que enaltece a criatura, pode ser muito bom, mas não permanece. É preciso ser discípulo de Jesus. A questão é, como se conhece um discípulo de Jesus? Naturalmente, a referência do discípulo é Jesus Cristo. Então começa daí, do encontro pessoal, de uma experiência pessoal. E nesta hora, temos que pensar, precisamos saber, somos discípulos de Jesus ou não? Então a nossa proposta aqui é pensarmos, conhecer um discípulo em três verbos. Três verbos mostrados neste versículo que lemos. Quando o salmista teve essa experiência com Deus, ele chegou à seguinte conclusão: para mim, bom é aproximar-me de Deus, ainda que os ímpios estejam distanciados, longe dele. Ponho minha confiança no Senhor Deus, ainda que os ímpios confiem em suas riquezas e em suas posses, para anunciar todas as suas obras. Eu darei testemunho das obras do Senhor, e não das coisas que são passageiras para esta vida presente. Assim, queridos irmãos, precisamos compreender que o ímpio e o justo sempre andarão juntos. O injusto e o justo. O ímpio e o salvo andarão juntos numa mesma vida, numa coexistência. E serão diferentes em seus propósitos, em seus comportamentos, em seus investimentos. Andarão juntos. Em dado momento se torna até difícil identificar um e outro. Identificar aquele que segue a Deus e o que não segue. O que é discípulo de Jesus e o que é simplesmente um religioso. Mas é nessa convivência que as coisas se definem.
porque temos um tempo de experiência diante de Deus. A vida aqui é passageira. E por mais que alguém acumule bens, riquezas, fama, prazeres, isso não vai acompanhá-lo para a eternidade. É necessário, portanto, caminhar e desenvolver uma experiência pessoal com Deus e deixar de olhar para os outros, porque Jesus disse: aquele que não é contra nós é por nós. Então há uma responsabilidade nisto. Em vez de atentarmos para o que se passa na vida dos outros, temos que ter convicções a respeito de quem somos e como vivemos. Assim, destacamos 3 verbos que apresentam um discípulo segundo o plano de Deus, conforme a experiência do próprio salmista, que declara: para mim, bom é aproximar-me de Deus. O primeiro verbo é aproximar. E para haver essa aproximação é preciso ver alguma coisa. Nesse sentido, Deus tomou a iniciativa. Diz a Bíblia que Deus olhou dos céus, procurou entre os homens alguém que andasse com ele, alguém que estivesse em comunhão com ele, e não encontrou um sequer. Todos extraviados e voltados para os seus próprios prazeres, para os seus próprios interesses. Então Deus se moveu dos céus em favor do pecador. Deus enviou o seu Filho ao mundo não para condenar o pecador perdido, mas para salvá-lo, para atraí-lo à sua presença. Deus deu o primeiro passo. Jesus veio ao mundo com esse propósito. Ele foi chamado de Emanuel, que isto é, Deus conosco. Ele veio a nós para promover esta aproximação. Nós podemos amá-lo, porque ele nos amou primeiro. Também temos que perceber que Jesus na terra cumpriu a sua missão. Ele trouxe o convite de Deus. Na parábola das bodas do Cordeiro, as bodas do Filho do Rei, em Mateus capítulo 22, fala dos diversos convidados para a grande festa das bodas. Porém, os convidados não eram dignos. E ele então estendeu o convite a tantos outros para que fossem à festa. Jesus trouxe este convite para o pecador. Mateus 11, 28, ele declara: vinde a mim, todos que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Ele convida o pecador, como na parábola declara: você vai convidar para a festa os que estão à beira do caminho, os que estão pobres, os que estão necessitados, os que estão sofrendo. Todos venham para a festa, porque os convidados principais não eram dignos. Então Jesus vem e convida. Ele declara que quando for levantado na cruz, atrairei todos a mim. Está escrito nos evangelhos. Para isto Jesus veio e ele fez o convite, e era necessário que um morresse para a salvação de todos. Jesus cumpriu esse propósito. Ele passou por muitas lutas, por muitas tribulações e tentações, inclusive. Diz a Bíblia que ele foi tentado em todas as coisas, mas não pecou nenhuma vez. Ele suportou afrontas, ele cumpriu seu ministério, pregando o evangelho, treinando discípulos e preparando-os para anunciar a obra da redenção. Jesus trouxe o convite e ele, portanto, foi morto, sepultado e ressuscitou o terceiro dia para trazer todos à sua presença. E o convite está estendido a todo e qualquer pecador, porque Deus amou a todos, independente de suas ações, independente de seus vícios, independente de suas escolhas do dia a dia. Deus ama você, Deus está interessado em você. Não importa como você tem vivido ou deixado de viver, o que você fez no passado ou deixou de fazer, Deus está interessado em sua vida. Não importa o que você esteja sofrendo na sua casa, entre os seus familiares, não importa. Deus ama você e através de Jesus ele convida você a uma experiência pessoal. E isso está claro. Isaías capítulo 59 declara que as mãos do Senhor não estão encolhidas para que não possa salvar, nem os seus ouvidos agravados para que não possa ouvir. Por isso Jesus destacou: os que estão cansados, oprimidos, sobrecarregados, venham. Como você está? Está passando por angústias, por depressão? Está endividado? Está em aperto? Está doente? Não importa o que esteja acontecendo, as mãos do Senhor estão estendidas em seu favor. Ainda que todos rejeitem você, ainda que as pessoas não tenham percebido o seu valor, ainda que você vinha vivendo rejeitado, isolado, solitário, as mãos do Senhor estão estendidas em seu favor, propondo que você se aproxime dele.
Porque aquele que se aproxima do Senhor, este será iluminado, este dará o sol da justiça. É necessário aproximar-se de Deus. O primeiro verbo é aproximar. O segundo verbo é confiar. O salmista declara: eu ponho a minha confiança em Deus. Confiar em Deus é algo importantíssimo que está muito além de simplesmente crer ou reconhecer a sua existência. Temer a Deus, todos temem. Acreditar que Deus existe, todos acreditam. Mas é necessário que aqueles que creem nele, dele se aproximem. E nesta aproximação é que vem a confiança. Confiar é caminhar com, é depender de, é ser dirigido por, é deixar que tal pessoa faça parte da sua vida. Confiar é o segundo verbo que caracteriza um discípulo de Jesus. É andar com Deus crendo em toda a sua palavra, acreditando que o que ele prometeu ele vai cumprir. E a palavra de Deus permanece para sempre, ela não muda. É necessário, portanto, andar em toda confiança perante o Senhor, conforme está escrito aqui, verso 23 a 25. Todavia estou sempre com o Senhor. Ele me segura a mão direita, ele me guia com o seu conselho, e ele me receberá na glória. Esta é a confiança em Deus, é saber que ele está à nossa disposição e nele podemos confiar. Vivemos em um mundo em que as pessoas confiam em sua própria força, em sua riqueza, em seu poder. Uns confiam em carros, outros em cavalos, mas nós confiamos no Senhor, diz os Salmos. Nós devemos, portanto, entender que confiar em Deus é algo do dia a dia, é perseverar, é permanecer, é em todas as circunstâncias. Não importa se estamos doentes ou se estamos com saúde, não importa se nos falta alguma coisa em nossa despensa ou não, não importa se somos pobres ou ricos. A confiança no Senhor precisa ser independente de tais circunstâncias, porque aquele que se aproxima do Senhor aprende a viver todas as circunstâncias da vida. O discípulo de Jesus aprende a viver em todo esse tempo. Então isso caracteriza o discípulo de Jesus. Confiar em Deus é andar com Ele. Não importa a direção, não importa o perigo, não importa a rua que você vai atravessar, é preciso fazer isto com o Senhor. Ele precisa fazer parte integralmente da nossa vida. Isto é confiar no Senhor. É permanecer nele. Não é uma busca somente nos tempos difíceis, somente nos tempos de dificuldades, mas em todo o tempo esperar nele, confiar nele, depender dele, porque ele é a nossa força, ele é a nossa segurança. Ainda que enfrentemos tribulações e lutas, é nele que podemos confiar. Ele que nos guarda e nos sustenta em todo o tempo. Então, confiar é outra marca do discípulo de Jesus. E por fim, temos o anunciar. Anunciar. É o que o salmista declara: agora eu vou anunciar as grandezas do Senhor. É refletir isto, é declarar, porque se temos uma boa notícia, se é boa notícia para nós, é importante anunciar para outros. E é assim que Jesus ensinou: vós sois a luz do mundo, então a luz precisa brilhar. E não se pode esconder uma candeia, uma luz debaixo da mesa, mas era posta num lugar estratégico para iluminar a todos. É o que Jesus declarou. Assim, brilhe a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem ao Pai que está nos céus. Então, o outro verbo é anunciar, é brilhar sempre, refletindo a luz de Jesus. Deus é luz, diz a Bíblia. Jesus veio como luz do mundo e Ele nos transformou em luz para esta vida, para iluminar a todos que andam em trevas, porque é o que diz a Bíblia. Brilhou a luz sobre as trevas, veio a esperança para a humanidade perdida, veio a oportunidade de vida para os que se acham mortos. Meus queridos irmãos, esta é a realidade que vive o mundo e que vive o Brasil. Que esperança tem as pessoas diante desta pandemia que envolve o mundo? Não há expectativa. Num momento quando tudo parece que vai resolver, daí a pouco tudo se agrava. E aí, então brilha a luz para trazer esperança para todo o pecador.
é assim, deixar brilhar a luz de Jesus. Outro detalhe é ser como Jesus, é viver como Jesus, pronunciar as palavras que ele profere. O discípulo precisa imitar o mestre em todas as circunstâncias, precisa ser parecido com Jesus em todo o seu comportamento. Então, essa é a ideia de verdadeiramente anunciar, é com a própria vida que todos vejam em nós a presença de Jesus, a luz de Jesus Cristo, e desta forma, e outro detalhe, é dar testemunho a respeito de Jesus. Como eu posso me calar diante de tantas coisas que eu tenho visto e ouvido? Foi isto que pronunciou os discípulos diante de Jesus Cristo, e agora está sobre nós. Como vamos ficar calados diante de tamanha experiência que temos tido com Deus? É necessário dizer ao mundo, porque há esperança para todos, mas é necessário anunciarmos isto, pregarmos isto. Diz a Bíblia, como pregarão se não invocarem o nome do Senhor? Então aproximar-se do Senhor, perseverar com Ele, toda confiança, e assim, depois disso, anunciar, pregar o Evangelho. E para isso precisamos ser enviados depois de ter uma experiência pessoal com Jesus. É o que acontece com o discípulo, dar testemunho de Jesus através da qualidade de vida, do comportamento no dia a dia, e como também pronunciando, falando a respeito dele. De quem? Há questões que acompanham nessa reflexão. Na primeira questão, é necessário aproximar, é o primeiro verbo. A questão é com quem temos andado? Quem se aproxima de Deus, anda com Deus todos os dias. Você, com quem você tem andado? Está escrito nos Provérbios, se você andar com o sábio, você se torna sábio. Mas se você andar com um louco, com um tolo, você se torna tolo também, se torna louco. Então o primeiro verbo desafia, com quem você anda? É preciso fazer uma escolha. As más companhias corrompem os bons costumes. Os princípios, os valores que você aprendeu desde criança, como estão hoje? O que você aprendeu na sua própria casa? Como você pratica isso? Ou já está seguindo influência de outros? É necessário ser definido. Aproximar-se de Deus. Confiar. Confiar traz também a seguinte questão, é de quem você depende? De quem você depende para o seu dia a dia? Depende de amigos? Depende de festas, de farra? A sua alegria está nessas coisas do mundo? É hora de depender de Deus. Isso é desafiante no aspecto da confiança em Deus. Você depende de quem você confia. E na questão anunciar as obras de Deus, a questão é de quem você fala. A respeito de que você fala no seu dia a dia? Quando você está junto com os amigos, o que você compartilha? Você dá notícia daquilo que é importante em você. Mas o que tem sido importante? É necessário que seja Jesus, porque aí você falará a respeito de Jesus. Não pode se calar. É pregar o Evangelho, é testemunhar Jerusalém, Judeia, até os confins da terra. É representar Jesus em todas as circunstâncias. Aí, meus queridos irmãos, temos que concluir pensando qual será o seu retorno. O retorno vem imediatamente com salvação garantida. Aquele que crê em Cristo como único Senhor e Salvador tem garantia de vida eterna. João 3,36 está escrito isso. Aquele que crê tem a vida eterna. Também temos segurança no dia a dia. A garantia que o Senhor é quem nos guia. É o Senhor que nos protege no nosso dia a dia. Nele podemos confiar seguramente, porque Ele caminha conosco, nos protegendo e nos sustentando. Ainda que as tribulações sejam tantas, o Senhor caminha conosco, temos segurança. E paz na eternidade. É porque essa vida passa, tudo se acaba, e quando abrimos os olhos na realidade, estaremos na vida eterna com Deus. Ali não haverá sofrimento, não haverá dor, não haverá tristeza alguma, porque Ele enxuga em nossos olhos toda lágrima. Não haverá morte, não haverá nenhum tipo de pandemia, porque estamos na presença do Senhor, seguramente. Ele nos garante isto para sempre. Somos desafiados então, meus irmãos, nesta hora, a vivermos como discípulos de Jesus. E o discípulo é conhecido por aproximar-se de Deus.
O discípulo é conhecido por confiar em Deus, andar com Ele o tempo todo e por anunciar as obras de Deus. É o que ele reflete à luz dos céus para que todos venham ao conhecimento da verdade. Você acompanhou este culto, acompanhou esta mensagem? Agora pense, você é um discípulo de Jesus? Esses 3 verbos que apresentam um discípulo é realidade em sua vida ou não? Se você tem dúvida quanto a isso, tome uma decisão. Está na hora de renunciar. Renunciar às coisas que prendem você, renunciar às coisas que separam você de Deus, renunciar às coisas que separam você da igreja. E tem tantas pessoas que se aproximam de igrejas egoisticamente. É o que vem caracterizando muita gente, né? Esta é a hora de servir a Deus de dentro de casa. Mas as pessoas querem ir para o templo. São pessoas que querem receber. Elas estão sempre com as mãos estendidas para receber alguma coisa, mas o discípulo de Jesus foi chamado para servir. E de dentro de casa, nós enfrentamos as tribulações, percebemos tudo o que se passa no mundo de hoje e anunciamos Jesus com esta paz no coração, esta garantia. E se assim permanecer por mais 1 ano, mais 2 ou 3 ou 5 anos, sem precisar ir ao templo, estamos tranquilos, com paz no coração, mas aquela segurança também de que daqui a pouco tudo se cumpre como está na Bíblia e habitaremos na eternidade com o Pai Celestial para sempre. Que o Senhor nos abençoe. Oremos. Obrigado, Senhor, por esta hora em Tua presença, por este culto e pela Tua palavra que veio aos nossos corações. Dá-nos um despertamento, querido Deus, para que andemos conforme o Senhor deseja, que esta aproximação que já experimentamos, que esta confiança que temos em Ti e que esse vigor que temos para anunciar a Tua palavra permaneça. E se alguém que não foi despertado ainda, que sejam despertados através desta Tua palavra, para que andemos como discípulos do Senhor, promovendo o crescimento da igreja e anunciando graça e salvação a tantos que necessitam. É nossa oração em nome de Jesus. Amém, Senhor.